Pai, agradecemos a Ti por Tua graça, Teu amor, por Tua palavra e principalmente pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Em o nome de Jesus. Amém. Eu vou ler do versículo 40 até o fim primeiro. Tá certo? 40 até o fim. Depois eu começo a fazer o comentário. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, que testificou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem, vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Neste trecho, você tem o relato de como algumas pessoas que eram muito religiosas encontraram com Jesus sem o conhecer. Primeiro, nos versículos 40, nós temos o caso de André, que era irmão daquele que ouviu João Batista dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu observo que esse homem diz: que é isso? Quer dizer, aquele tira
o pecado de mim? É ele. Ah, eu preciso conhecê-lo. Então ele vai seguir a Jesus. O que eu quero que você vá observando neste trecho, que quando você fala de Jesus para alguém, a resposta, ou seja, a maneira que eles entendem o que você fala é muito diferenciado em cada um. Pois cada um ouve o seu testemunho conforme o que ele está vivendo naquele momento. E cada um destes observaram Jesus de uma maneira muito especial, de forma que não censure a forma que os outros recebem o seu testemunho de Jesus. Nós sabemos que uns vão simplesmente rejeitar, mas alguns vão interpretar isso de uma forma que você acha, puxa, mas não é assim não. Eles devem, você pensa, eles devem entender que eu disse é assim. Eu sempre reclamo para Eduardo. Ele às vezes reclama com pessoas, diz, eles não estão entendendo o que você está falando. Eu sei que não, mas isso não me incomoda. Por quê? Porque não é Bernardo que vai convencer ninguém. Em cada pessoa, o Espírito Santo opera para demonstrar a grandeza do amor de Deus. Deus faz a obra dele, não é Bernardo que faz. O meu papel é simplesmente dizer ou declarar o que o Espírito Santo me diz. Agora, cada um recebe aquilo e interpreta aquilo ao seu modo, mas isso não quer dizer que ele esteja errado. Ele está vivendo aquilo no momento dele. E as pessoas, todos nós, estamos em fases diferenciadas de entendimento e crescimento em Deus. Entendeu? É muito importante que você entenda isto. Mas Deus, que é muito maior, e por causa do amor que Ele tem, Ele continuará trabalhando com aquela pessoa dentro daquela concepção que ela tem. Compreende? Nós vamos dizer, mas isso não é verdade, você não está falando direito. Não, calma. Calma. O Espírito Santo vai trazê-lo de volta para você, para perguntar mais alguma coisa. E você vai poder explicar. Mas quantas vezes eu tenho que explicar? Um exemplo disso. Um irmão me ligou de São Paulo ontem. Ele disse, irmão Bernardo, eu estou ligando porque estou na casa de uma irmã. E ela achou que é melhor que eu ligue para você, ainda que ela disse que ela sabe o que você vai dizer. Então tá bom. Então liga para mim que o Bernardo vai dizer assim mesmo. Aí ele liga para mim e diz, o meu pai está no hospital, o médico diz que não tem jeito, ele tem câncer e vai morrer assim mesmo. E eu estou pegando com Deus para ele. Mas sabe, irmão, eu não sei se eu estou pegando direito. Esse negócio de pegar com Deus é triste, poxa. Porque eu não sei se eu estou pegando direito, porque, observe, irmão, uns dias atrás, eu peguei com Deus para meu dente que estava ruim e caiu o dente. Muito bem, então você tem a morte de pai, né? E o dente caído. E ele disse ainda mais. Eu peguei muito com Deus, mas minha cadela morreu. Agora, observa, isso é um homem que está me falando essas três coisas. A morte do pai, o dente que cai e a cadela que morre. Onde é que esse homem está em Deus? Realmente ele não estava com nada de fé ou entendimento nenhum. Que uma coisa não tem nada com a outra.
Eu disse, irmão, você sabe o seu problema. Você está pegando com Deus religiosamente. Ou seja, oh, socorre-me Deus, minha cadela vai morrer. Compreende? A sua cadela não precisa morrer, o seu dente não precisa cair, o seu pai não precisa morrer de câncer. Nada disso. Não precisa. O problema não é no pai, não é no dente, não é na cadela. O problema é dentro da pessoa. Então, eu não podia censurar este homem. Eu vi que ele era muito sincero, ainda que eu nunca vi esse homem na minha vida. Porém, eu acho que ele está sinceramente enganado. Entende? Agora, eu falei, irmão, a única maneira de você se posicionar em termos da morte do seu pai, esquece da cadela, esquece do dente. Em termos do pai, é você ficar em harmonia com Deus. E a única maneira de ficar em harmonia com Deus é oração em línguas. Oração no Espírito Santo, porque é só oração em línguas que põe o seu espírito em harmonia com o Altíssimo. E antes de você fazer isso, filho, eu não posso te falar nada. Eu não sei se vai morrer ou ficar bom. Eu sei o que Deus quer, mas você tem que ter a resposta aqui dentro de você. Olha, a resposta aqui de ouvir Bernardo não leva a nada. Entendeu o que estou dizendo? Eu procuro incentivar a tua fé, mas a fé tem que ser aqui dentro, nunca aqui. Isso não é fé, esse raciocínio. É justamente, não tem dúvida. Aliás, eu fiquei muito pensando nesses dias e gostei da pergunta de irmã Elisete a semana passada, que eu acho que não foi gravado na fita, então eu vou repetir agora. Irmã Elisete me perguntou se a pessoa pode dizer para qualquer um, você é sarado. A pessoa, como nós explicamos e como a pergunta de irmã Elisete levou a isso, o entendimento. Você é somente sarado se crê em Jesus Cristo. Por fé. Jesus Cristo sarou todo mundo, sim. Em termos de oferecer perdão de tudo. Porém, eu não entro nisso se eu simplesmente fico olhando. Eu tenho que crer no Senhor e será salvo. Só a partir da atuação da sua fé no que Deus diz é que você consegue viver. Muitas pessoas dizem, mas essa palavra não funciona. Não, claro que para eles não funciona. É uma letra apenas. Somente funciona se você colocá-la em prática. Como é que você coloca em prática? Você procede conforme o que Deus diz. Então, aquele irmão cujo pai está em péssima situação, ele somente vai poder ajudar o pai quando ele primeiro põe o seu coração no lugar. Deu para entender? Bom, então observa o que eu estou procurando mostrar a você. Cada um de nós tem uma concepção da verdade muito pessoal. É nosso. Não quer dizer que está errado e pode não ser muito certo também. Porém, é aquele nosso momento naquele momento. Você somente vai desenvolver o seu entendimento, a sua vida em Deus, na medida em que você preste atenção ao Espírito Santo. Agora, então, nós vamos voltar a ler verso 40 e eu vou aos poucos até o fim, porque o último versículo é o que eu mais quero comentar com vocês. Se ela crê em Jesus, é sarada. Deixa eu explicar a você. Sim, pode ser. Filha, não tem diferença nenhuma, desculpe, eu vou ferir vocês, entre a igreja católica ou a igreja evangélica. Entende o que eu estou dizendo? Porque todos lhe ensinam obras mortas.
que você deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer outra coisa. Qualquer igreja, qualquer grupo que ensina que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmã Célia conhece um pastor aqui, que é muito bom na verdade, mas ele diz que você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Negativo. Jesus já fez tudo. A única coisa que você precisa é crer que Jesus já fez tudo. Fora disso, então observa. Está na igreja católica, eu não gosto nem de falar esse nome, mas qualquer outro que não aceita que Jesus já fez tudo, é tudo uma coisa só. Sim, justamente, as obras mortas. Olha, eu estou aqui 55 anos. Eu já vi isso quando era muito diferente do que é agora. Eu já vi a igreja católica de um jeito, inclusive eu fui apedrejado porque eu falava que estava errada. Eu fui apedrejado em praça pública. Não faz mal, não me incomoda em nada. Agora, eu já vi quando não tinha nenhuma dessas igrejas evangélicas quase, e eu já observei eles adotando modas, e agora você vê que tem um teatro total, onde eles adotam que tem que fazer isso, tem que fazer outro. O meu irmão de São Paulo me disse que ele ouviu dizer que eles estão levando um caixão e pondo no altar numa determinada igreja evangélica, onde você tem que pôr um bilhete dos seus pecados grampeado com uma nota de R$500 ou R$100 e jogar lá dentro, e claro que eles vão enterrar aquilo. Eu queria perguntar ao irmão se eles enterram com o dinheiro. Então não observa. Então observa. Então não observa. Modas, formas de mudar as coisas, isso sempre tem. Eu somente, olha, francamente, eu não tenho nenhuma dó dos líderes, mas eu tenho muito dó do povo. Agora, só que eu acho que o povo engole muito besteira, gente. Né? Bom, tá aí. Nós estamos em 1º capítulo de João de novo. Vou começar a ler, então, novamente, a partir do verso 40. 1º capítulo de João, a partir do versículo 40, já lemos até o fim. Mas, como eu estou dizendo, essa é uma parte mais importante desse ensinamento, porque mostra como é que pessoas encontraram com Jesus pela primeira vez. Eu estou dizendo, não se assuste como as pessoas recebem o seu testemunho de Jesus. Cada um vê ou fala conforme ele está naquele momento. Não censure a ele, não por ele, mas não é assim, não é assim. Calma. Quem faz a obra é Deus. Você continue ajudando a Ele para que Ele possa crescer na graça e no entendimento. E todos nós estamos crescendo na graça e no entendimento pouquinho, mais pouquinho. Bom, verso 40 então. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E seguido a Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Só isso. Achamos o Messias. E o levou a Jesus. Dentro do que ele entendia. Lembra que ele era um judeu religioso. Não tinha muito entendimento em nada. Mas ele tinha ouvido na sua religião que Deus ia mandar o Salvador, o Messias. Então, quando
André testificou para ele e disse: vamos. Então, observe o que Jesus disse. Observe o que Jesus disse. Ele está considerando Jesus como o Messias. Muito aquém da declaração de João Batista. Porque João Batista diz: olha aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Simão diz: mas é o Messias. Verso 42. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: eu não sou o Messias, não. Não, Jesus não brigou com ele, não. Entende? Olha, Jesus nunca vai brigar com você. Nunca. O amor dele é tão grande para você que ele vai sempre querer entrar um pouco mais em sua vida. Então Jesus disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Só isso. Você não tem de se preocupar com a maneira de Jesus falar com as pessoas. Lembra como eu falei no início? É Deus que faz a obra dele. O amor dele para cada pessoa é imenso. Então, o seu papel, vamos dizer, é testemunhar o que você vive. Eu sei que é assim. Mas não obrigo-os, você tem que crer como eu creio. Não. Deixa que o Espírito Santo vai ajudar a eles. Todos nós temos parentes, certamente, que não entendem como nós. O que você faz? Fica assim, 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 assim? Não, calma. Aliás, uma coisa que eu precisava falar agora, a respeito de Aloísa, a filha de irmã Dora. Ela foi para Portugal. Ninguém sabia o que ela estava fazendo lá. Mas quando nós estivemos lá, recentemente, meu coração pulou de alegria pelo testemunho da vida dela lá, para ajudar aqueles irmãos. Provavelmente nem irmã Dora não sabe disso, mas foi maravilhoso. Você não sabe como é que teus filhos estão mostrando a verdade que você vive quando eles estão sozinhos. De forma que, paciência, gente. Deixa Deus, ele faz a obra dele em cada um. E é maravilhoso o que ele faz. Bom, começamos então. Verso 43. No dia seguinte, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia. E encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André, de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. No próximo jornal, você vê um editorial nosso a respeito de Jesus sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Por causa de uma terrível doutrina que está passando nas igrejas. Observe bem. Natanael, que era um homem muito religioso, disse: filho de José. Jesus era filho de Maria,
e do Espírito Santo. José não tinha nada nisso. Mas observe você que sempre Satanás ajusta as pessoas para que eles não entendem bem as coisas. Por isto, a sua vida, o seu testemunho de vida é muito importante, porque continue assim, vamos dizer, batendo na tecla. Não é socar o evangelho goela abaixo, como eu falo, né? Não é assim. O que você necessita fazer é que vai mostrar aos seus entes queridos que Jesus não era Deus. Na terra, ou seja, desde que ele nasceu até que ele morreu, Jesus era totalmente humano. Ou seja, ele sofreu todas as tentações e problemas que nós sofremos, mas ele venceu todos. Ele foi o único homem perfeito. Mas ao mesmo tempo, paralelo, ele é totalmente Deus, e ele nunca deixou de ser Deus em instante nenhum. Porque essa doutrina diz que ele morreu espiritualmente. Jesus nunca morreu espiritualmente. Ele estava sempre presente com Deus o tempo todo. Mas eles levam isso porque ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Calma, Deus está fugindo dele. Não, ele era Deus. Não vai fugir dele. Ele era e é Deus. Então observa. André disse que era apenas o filho de José. Verso 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. A sua vida em Deus deve ser de tal forma que as pessoas que não creem em Deus e não aceitam nada a verdade possam olhar você e mudar de opinião, vamos dizer, ser mudados. Então Filipe não tinha explicação, disse: bom, eu não sei explicar isso não, ele é de Nazaré, eu não sei como é que é isso, mas vem, vem ver ele. Se a pessoa disse para você: eu sei, eu acho que eu falei a última vez que você está escrevendo o Evangelho segundo Célia, segundo Bernardo, segundo Dora. Por quê? Por que eu digo assim? Porque as pessoas estão enxergando o teu Deus no seu comportamento. Essa tem sido a grande dificuldade de Irmã Cândida. Tanto que eles dizem: não entendendo nada. Mas eles, de verdade, como todos aqueles que vivem na palavra, que é verdade. Pode não querer aceitar, mas o Espírito Santo testifica: essa é a verdade. Então não observa. Ele dizia: então vem ver. Verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Vê se entenda o que Jesus está dizendo. Filipe estava debaixo de uma figueira na sombra, né? Tipo de todo homem brasileiro gosta ficar debaixo da sombra. Eu lembro quando o irmão Dave Robertson começou a falar em São Paulo a respeito disso. Ele disse: olha, tem muito barata lá dentro, no escuro.
E você pode até pegar telefone e dar uma detofonada neles assim, mas sempre tem um que diz, pode dar, mas eu estou aqui ainda. Compreende? Aquele barato que não foge. Quando você entra em harmonia com Deus, quando você ora em Espírito Santo, você às vezes, será que eu sou assim? Mas você não vai nunca contar a Ele nenhuma novidade a respeito de você. Deus sabe o pior que podia estar em você, mas Ele te ama assim mesmo. Não ama o que você é daquelas coisas erradas, mas que Ele ama você para você se livrar daquelas coisas erradas. Entendeu? Então, Natanael se assustou e disse, ai, você me viu lá debaixo da figueira? Eu não conheço você, você não estava lá. Jesus disse, eu sempre te vi, eu sempre te conheci. Então observa a reação aqui do versículo 49. Quando ele entendeu dentro dele que aquele homem na frente dele era não só José, filho de José, era Deus. Ele disse, exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. O melhor momento da sua vida é quando você deixa Deus revelar a você o que você é de verdade. E você tem coragem no Espírito de dizer, é só tu, Deus, que pode me mostrar como eu sou. O que é necessário entender? Que Deus te mostra a verdade a respeito de você, nunca para te condenar. Porque Deus não condena, Deus salva, Deus liberta. Quem condena é Satanás. De forma que se em momentos você sente-se condenado, não é Deus, não é o Espírito Santo. No capítulo 3 desse livro, verso 17. Só passa uma folha só e guarda, nós vamos voltar. 3:17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, você, com todos os seus problemas e defeitos, fosse salvo por Ele. É bom, não? É só o que Jesus disse para Nicodemos. Será que Jesus falou a verdade? Deus só tinha um objetivo em enviar Jesus, a tua salvação. Deus só tem um objetivo em revelar a você os defeitos dentro de você. Um objetivo, salvar você dos prejuízos dos seus defeitos. Porque a corrupção que ainda está escondido dentro de você faz mal a você. Prejudica você espiritualmente e fisicamente também. Bem, então, quando Natanael realmente entendeu que ele diante dele era Deus, ele disse, Mestre, tu és de facto o Filho de Deus, o Rei de Israel.
o melhor momento da tua vida é aquele momento quando você reconhece que você não é como deveria ser. Bom, vamos lá. Verso 39. Quando ele disse, olha, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel, Jesus disse, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Se for assim, em nossa linguagem, ele disse, oh moço, você não viu nada ainda. E eu vou dizer a você, Deus tem feito grande coisa em sua vida, você não viu nada ainda. Nós todos vivemos na periferia do Evangelho. Somos os faveladozinhos ainda. Deus não quer que continue assim. Então ele disse, oh moço, pois maiores coisas do que estas verás, e acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, moço, se você se firmar neste entendimento que Deus te deu, você vai ver como realmente eu sou o Filho de Deus na terra. Ou seja, verás os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E quando eu li isto, o Espírito Santo falou comigo muito claro, Bernardo, explica isso para eles. Será que eu te explico? Quem viu anjos subindo e descendo do céu? Jacó, vai para Gênesis então e ler isto aí. Verso 28. Gênesis 28, é fácil achar que é o primeiro livro. Gênesis é o relato do começo de tudo. O começo de tudo. A palavra Gênesis quer dizer isso, início. Gênesis 28. Eu vou ler tudo a partir do verso 10, só para vocês entenderem. Antes de Jacó nascer, Deus conhecia toda a vida dele. Antes de você nascer, Deus conhece toda a sua vida. Ele sabe do princípio, ele já sabe o seu fim. Entendeu? Deus sabe tudo. A soberania de Deus é que, sabendo tudo de você, ele faz o máximo possível para salvar você de você mesmo. Então Jacó nasceu depois do seu irmão Esaú. E antes desses dois nascerem, Deus disse, amei a Jacó, mas odiei a Esaú. Por quê? Então pessoas dizem, é porque Deus estabeleceu o destino deles. Não. A soberania de Deus é que Ele tem um quadro completo de você. E Ele viu Jacó do princípio até o fim. Ele viu Esaú do princípio até o fim.
E em Hebreus, capítulo 13, chama Esaú de o profano, que por um prato de comida vendeu todo o direito que Deus tinha dado a ele. Por um prato de comida. Então observa, Jacó, porém, era um homem muito difícil. Tudo complicado, enganava, mentia, roubava, tudo. Oh, mas Deus ama gente que faz assim? Sim. Não que faz assim. Ele ama-os para os livrar de fazer assim. Entende o que estou dizendo? Então Deus disse, olha, amei, mais ou menos nas minhas palavras, amei a Jacó porque eu fui olhando como é que ele vai ser. E eu sei que um dia ele vai se encontrar comigo, eu vou mudá-lo totalmente. Ele fez isso com você. Ele disse, eu conheço ela desde menina, mas sei que um dia ela me encontra e ela vai se entregar a mim. Não é que Deus obriga, mas tem que lembrar que Deus sabe tudo, de todo mundo, até o fim. Isso é o conhecimento de Deus de tudo. Ele é Deus. Bom, então Jacó enganou seu irmão por um prato de sopa, ele pegou os direitos do irmão, ele fez um monte de coisa, mentiu para o pai, pegou a bênção e ficou fazendo tanta coisa que ele tinha que fugir de casa, não era mais jeito. Então chegou a verso 10. Quando tinha mais jeito de ficar lá em casa, porque o irmão ia matá-lo mesmo, ele disse, eu vou dar fora. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Ele ia para a terra do tio. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse, Jacó, eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, onde não tem judeu, hein, gente? Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, porque da tua descendência nascerá quem? A escada. A escada, cujo topo tocou no céu. Agora, aqui em João, Jesus disse, você precisa ver uma coisa. Você diz que eu sou o Filho de Deus, mas você vai ver maiores coisas ainda, porque, em outras palavras, eu sou a escada que Jacó viu no sonho, e eu sou aberto para o céu, eu recebo do céu, e eu comunico com o céu. Os anjos do Senhor ministram para mim. Você tem isso em Mateus 4, quando Jesus nas tentações tinha fome,
ele vê os anjos ministravam para ele no jardim de Getsemane. Antes de ele for crucificado, ele ficou tão enfraquecido na oração que diz que os anjos ministravam a ele. Agora te vou falar mais uma coisa que é preciso, só para chocar você um pouquinho. Do mesmo modo que os anjos ministram e ministravam para Jesus, subindo e descendo, os anjos fazem para você também que crê nesta escada, que topa para o céu. Em nenhum momento da tua vida você está sozinho. Deus tem anjos ministradores. Hebreus capítulo 1, vê se acha. Mais no fim do Novo Testamento. Hebreus, o capítulo 1. Pode ir com calma e você vai achar mais do que eu, porque a minha Bíblia está difícil. Não me dá um novo não, porque eu não quero Bíblia nova não. Porque Bíblia nova eu não acho nada. Hebreus, o 1 capítulo. Mas eu vou ler mais alguns versículos. Verso 4. Vou ler todos estes. Prestem bem atenção, que está mostrando o que Jesus era. Tendo se tornado Jesus tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Se lembra que esse é o único nome que vale para você no céu. Jesus Cristo. Então, verso 5. Pois, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, ele está falando de Jesus, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Jesus não morreu no túmulo, espiritualmente não. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, mas eles perecerão. Tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás como vestidos, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos
por estrado dos teus pés. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O trabalho de anjos é muito mais extenso e universal do que as pessoas imaginam. Eu ouvi na televisão, talvez uns 2 anos atrás, uma coisa que me chocou. Tinha 3 grandes pastores aqui de Belo Horizonte discutindo anjos na TV. Discutir anjos na TV para quê? Mas então um daqueles que se considerava mais de idade e que evidentemente na concepção deles tinha muito mais revelação, entendimento, ele declarou: não, irmãos, não existe no Evangelho, no Novo Testamento, o trabalho de anjos. Porque nós temos o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo é Deus. Ele tem o trabalho dele intercedendo por você ante o Pai. Mas o serviço de anjos é outra coisa. E quando eu ouvi esses 3 pastores discutindo isso, e aquele pastor falou essa verdade, mas eu tinha uma vontade de berrar para ele e disse: quem livrou Pedro da prisão? Foi o Espírito Santo ou foi o anjo? Entende? Claro, não é. Não tem dúvida, perfeito, perfeito. Porém, é necessário entender o que ele diz aqui no fim. Que eles são ministros enviados para aqueles, para servir aqueles que vão herdar a salvação. Há esperança para o seu filho não convertido ainda. Que Deus está guardando ele, cuidando dele para você. Quando você não está nem sabendo, Deus tem os seus anjos. Pergunte a irmã Elisete o que acontecia quando o Júnior estava com aqueles problemas. Aliás, o livro de irmã Elisete vai sair agora. Está na gráfica agora. Estou precisando da capa. Eu vi o livro hoje. Mas nesse livro, a irmã Elisete explica tudinho, em pequenos trechos. É fantástico. Eu li, eu não consegui deixar o livro. Eu li de princípio ao fim de uma vez. Isso é difícil para mim. Mas é porque ela conta como é que Deus fez. Quando a família toda estava muito estragada, muita dificuldade. Mas ela sabia que o Espírito Santo estava cuidando dela no interior, e por causa da fé que ela tinha, Deus cuidava dos filhos na perdição, do filho na perdição. Como ela acabou de dizer, o Espírito Santo intercede por dentro. Mas os anjos guardam a nós em todo momento. Deixa eu explicar a diferença entre o ministério de um anjo para aquele que é salvo e o ministério de um anjo para aquele que não é salvo. Para aquele que não é salvo, o ministério do anjo é para guardá-lo fisicamente. Deu para entender? Por exemplo, de desastres, etc, etc. Mas para aquele que é salvo, ele está sempre procurando ajudá-los em termos de ir para a palavra
e prestar atenção no Espírito Santo. O anjo, o que eu posso dizer? Ele está sempre nos levando a uma situação para nós estarmos livres para as coisas de Deus. Por exemplo, no caso de Pedro, que é uma coisa que sente. Pedro tinha que pregar o Evangelho, mas Herodes o trancou dentro da cadeia. Disse que você não vai pregar. Então o que Deus fez? Mandou o anjo para livrá-lo da prisão, para ele ficar livre, para poder fazer o que deveria fazer. E o anjo que ministrando para você está sempre procurando livrar você de situações embaraçosas para que você possa ficar livre em Deus. E muitas das vezes ele alerta a respeito de tentações e problemas que vão surgir na sua frente. Ele alerta em termos de conduzir você para aquele momento de liberdade. Lembra que diz que Deus, com toda tentação, Deus abre um caminho de escape. Tá bom? Você tem um exemplo claro Pedro na prisão. Pedro estava totalmente encarcerado, mas o anjo disse, Deus mandou o anjo, disse, abre aquela prisão para ele. Pronto. Agora só tem uma coisa. É preciso você não pensar em anjos com asas que vêm aqui e assusta você. Não vai. O anjo que ministra para você, se você vê-lo, ele parece uma pessoa. Tá? Não, bom, deixa eu ver. Eu tenho 5 minutos só para explicar. Eu tive conscientemente 3 ministrações de anjos na minha vida. Mas vou contar um só para vocês entenderem que não é nada de assustar. E aí que acabou. Eu estava num evento em Inglaterra, no leste de Inglaterra. Na sexta-feira eu tinha que iniciar um evento em Lisboa, em Portugal. Então eu entrei 7 horas da manhã num trem para atravessar a Inglaterra, para pegar o avião em Londres, que é no leste de Inglaterra, para ir para Lisboa. Mas no meio de Inglaterra houve um anúncio que o trem não podia continuar, porque tinha caído um comboio lá na trilha e não dava passagem. Então eles falavam que se alguém tem que pegar avião em Londres, nós vamos providenciar ônibus para levar vocês. Então eu fiquei sentado no comboio esperando que eles arrumem as coisas. Só que eu não sei a experiência de ferrovia para vocês, mas é lento. É lento. E eu fiquei esperando e olhando no relógio que o avião vai sair e eu não vou poder estar em Lisboa. Muito bem. Aí eu resolvi levantar e ir perguntar ao chefe da estação onde está o ônibus. Quando desci, eu vi uma mulher que eu nunca vi na minha vida chegando diretamente para mim. Parece que, não sei, não tem ninguém na plataforma. Veio essa mulher, veio na minha frente e falou, meu senhor, o senhor tem que pegar o avião em Londres? Eu disse, sim, senhor. Disse, meu senhor, se o senhor quiser, eu tenho um carro 0 quilômetros aqui no estacionamento. Se o senhor quiser, eu levo o senhor. Eu disse, mas muito obrigado. Aí eu entrei no trem, peguei minha pasta e minha mala e lá vou eu atrás dessa senhora. Quando chegamos quase na saída da estação, veio um outro moço e disse, vocês vão para o aeroporto em Londres? Eu disse, sim. Ele falou, eu posso ir com você? Eu disse, eu não sei, pergunta essa senhora. Ele perguntou, ele disse, sim, tem mais lugar. Quando nós chegamos no estacionamento da ferrovia, tinha um carro prateado, lindo, importado do Japão, 0 quilômetro mesmo. Mas é tudo brilhante. Nós pusemos as bagagens no bagageiro
E o homem entrou atrás e eu sentei perto da mulher e ela lá vai dirigindo, me levando para o aeroporto. Só que ela não falava nada. E sendo que eu sou meio acanhado também, não falava nada. Aí lá vamos. Quando chegamos, nós tiramos as bagagens e pusemos as bagagens dele e a minha na calçada. Então eu estendi a mão para esse homem e disse, boa viagem, senhor, tal, de boa viagem. E eu virei para agradecer a motorista. Só que não tinha carro nem motorista. Nada. Não tinha nada, estava tão limpo assim. Não tinha som do carro subir nem nada. Eu só virei assim. Então, para concluir, o que nós procuramos mostrar a vocês hoje, nesse fim do capítulo 1 de João. Em razão do testemunho de João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vários homens não convertidos encontraram com Jesus. Cada um viu e interpretou Jesus como ele bem entendia naquele momento. Mas Jesus não mudou para nenhum deles. Ele não censurou ninguém, ele não censura você. Ele é o Filho de Deus que veio por um propósito só. Salvar os homens da corrupção que Satanás fez na vida deles. E como eu disse para vocês, lembre-se sempre que quando você começa a assustar com a sua insuficiência, com sua fraqueza, com problemas, não foge. Vai sempre para Jesus, pois ele veio com um intuito só: salvar você do mal que opera dentro de você. Por isso a grande vantagem da oração em línguas para colocar você em harmonia com Deus, para você saber não somente como você é de verdade, mas saber como Ele é de verdade. O Salvador que salva você de você mesmo. Valeu? Acho que vale, né? Pai, agradecemos a Ti, a Tua graça, o Teu amor e tudo o que Tu tens feito para que nós possamos viver como herdeiros da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Em o nome de Jesus. Amém.